Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Finalmente chegamos à metade da nossa exposição bíblica do livro de João. Para a felicidade de alguns e talvez para a tristeza de outros. Mas finalmente chegamos ao capítulo 10. Eu acredito que assim como eu, todos estejam pensando que foi rápido. Eu pensava comigo que ia demorar um pouco mais. Eu pensei que ia ser algo que ia requer um pouco mais de tempo. E a gente ia tomar um pouquinho mais desse tempo, mas as coisas estão avançando, graças a Deus. Tem caminhado muito bem. Se Deus permitir, sim, quando nós concluirmos o Evangelho de João, ainda não sei exatamente por onde irei. Talvez Antigo Testamento, como o Eliel sempre gosta muito de passar por ali. Continuar no Novo Testamento, se aventurar pelas cartas. Não sei, mas já estamos na metade do nosso Evangelho de João. E hoje, não de uma forma diferente, vamos extrair bastante coisa de uma passagem muito conhecida, aonde nós vamos ver a respeito do bom pastor, Cristo Jesus, aquele que trata as suas ovelhas. Então, por favor, Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos discorrer do verso 1 ao verso 11. Evangelho de João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. E assim diz a Sagrada Escritura: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Nunca seguirão o desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso ele explicou: Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastos. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Que Deus em Cristo Jesus esteja aplicando essa palavra aos nossos corações e que por essa palavra nós sejamos transformados, encorajados e salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Todos nós já passamos por uma experiência de seguir alguém nas nossas vidas. E talvez, hoje, não de uma forma diferente, você também acompanha alguém na sua vida, no seu cotidiano, na sua rotina, naquilo que você faz. Talvez você segue algum tipo de professor, onde você se admira com aquilo que ele ensina, aquilo que ele passa, os conhecimentos que ele transmite para você, e você olha e fala: meu Deus, eu de alguma maneira preciso ser igual a essa pessoa, eu quero também gerir esse conhecimento, compartilhar isso para outras pessoas. Ou talvez você acompanhe algum tipo de líder, onde você fica impressionado com a forma dele gerenciar, a forma como ele organiza todas as coisas, a forma como ele consegue reter a atenção das pessoas de uma forma surreal e extrair o melhor delas. Ou talvez você acompanhe algum tipo de médico que na sua eficácia, aonde você olha aquele trabalho dele, você fica espantado e fala: meu Deus, esse trabalho é tão lindo, ele salva vidas, ele dá uma oportunidade para aquela pessoa continuar fazendo tantas coisas, eu quero tentar de alguma maneira viver isso. Ou talvez, agora pegando para a galera bem mais jovem, talvez você segue aqueles influencers, aonde você olha e fala: meu Deus, não tem como, a vida dessa pessoa é a minha. Tudo que ele passa, tudo que ele vive, as coisas que ele faz no seu dia a dia, parece que eu estou me vendo na vida dessa pessoa. Eu tenho que seguir ela, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ficar de olho nas coisas que ela está fazendo, porque eu me identifico muito com essa pessoa. Ou talvez até mesmo um líder espiritual, pensando talvez em um pastor, aonde você olha para aquela pessoa e fala assim: meu Deus, eu preciso de alguma maneira, pelo menos uma vez no dia, abrir o meu Instagram, olhar o que está passando no feed ali, porque eu preciso ver pelo menos um trecho, algo que aquela pessoa postou, um story, acompanhar de alguma maneira, porque algo que ela fala mexe comigo de uma maneira, parece que é algo tão claro, é algo que mexe
tanto comigo. E nós temos talvez essas inúmeras possibilidades de pessoas que nós seguimos no nosso dia a dia e seguimos com facilidade. Na maioria das vezes, ou quase sempre, eu acredito, vem dentro de nós uma perguntinha onde nós fazemos, mesmo que seja no silêncio, algo particular entre nós, que é: será que essa pessoa, ela é realmente confiável? Será que essa pessoa é alguém que eu realmente posso seguir de uma maneira tão tranquila? Alguém que eu posso ficar olhando, observando essa pessoa no seu dia a dia e acatar as coisas que ela tem para oferecer à minha vida? Nós sabemos que nós estamos vivendo em um tempo onde muitas vozes ecoam durante todo dia. Nós vemos várias opiniões diferentes, vários conselhos diferentes, várias promessas diferentes, vários métodos para você mudar de vida, 10 dias, 10 passos diferentes para você sair do zero e ir ao milhão, e uma série de coisas. Vivemos momentos onde muitas vozes falam e falam sem parar, mas algo que tem que chamar a nossa atenção é que nem toda voz que soa de uma maneira bonita, agradável, é uma voz que nos conduz para a vida, é uma voz que nos leva em direção ao Senhor. Em João capítulo 10, Jesus ele não vai usar um argumento sofisticado, Jesus ele não vai usar uma parábola talvez toda gourmetizada, cheio de coisas bonitas para você olhar e falar, caraca, que legal, mas ele vai usar um curral e pastor. Ele vai usar uma linguagem simples, ele vai falar sobre algo do seu cotidiano, algo do dia a dia, algo que ele estava presenciando e vivendo com aquelas pessoas, mas ao usar essa imagem que ele vai trazer, essa representação do curral, ele vai responder uma das perguntas mais decisivas que nós vamos encontrar durante esse capítulo 10. Quem realmente cuida das ovelhas e quem apenas quer se aproveitar dessas ovelhas? E é nessa linha de raciocínio, é nesse pensamento aonde nós vamos ver pelo menos 4 tópicos essa noite, aonde nós vamos fazer a exposição do Evangelho. Do verso 1 ao verso 2, nós vamos então entrar no nosso primeiro tópico, que é o contraste entre o verdadeiro pastor e os falsos líderes, do verso 1 ao verso 2. Observem comigo mais uma vez o que diz a palavra. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante, mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Observe que Jesus, ele vai começar com uma afirmação solene, ele vai trazer algo muito verídico, algo verdadeiro, ele vai começar dizendo, olha, eu lhes digo a verdade, ou talvez em algumas outras traduções vai estar escrito, em verdade vos digo. Quando Jesus ele vai começar dizendo isso, é porque ele queria trazer uma ênfase muito grande, algo que ele queria deixar escancarado, algo que ele queria deixar muito bem escrito. Olha, aquilo que eu tenho para dizer a seguir, o que eu vou falar para vocês é algo essencial. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Ele vai dizer, olha, quem não entra pela porta é chamado de ladrão e assaltante. Quem não passa pelo lugar aonde deveria estar entrando é porque não tem legitimidade para estar naquele lugar. Abram os olhos de vocês, fiquem atentos. Jesus ele já vai começar trazendo uma ênfase muito grande para isso, e talvez você esteja pensando, Gessé, mas o que realmente isso muda com essa fala de Jesus Cristo? Talvez qual a significância que isso realmente tem? Quando nós olhamos no Antigo Testamento, líderes aonde eles não cumpriam com as suas funções, líderes infiéis, eles são denunciados como mau pastores. Nós temos exemplo disso em Ezequiel, capítulo 34, do verso 2 ao 4. Nós temos exemplo disso em Jeremias, capítulo 23, do verso 1 ao verso 2, onde constantemente essas pessoas vão ser atacadas e elas não vão passar de forma impunes. Há uma consequência, há algo que precisa ser retratado com essas pessoas. Meus irmãos, aqui Jesus então, ele está apontando e denunciando diretamente aqueles líderes judeus que expulsaram aquele homem da sinagoga. Porque nós sabemos muito bem que a história até esse momento, ela não se desmembra, mas ela continua interligada de alguma maneira, aonde aqueles homens, ainda assim, passam
por uma exortação vinda da parte de Cristo. E aqui nós já conseguimos tirar pelo menos uma boa verdade em relação a esse evangelho. Primeira coisa que nós vemos é que a autoridade espiritual legítima, ela é reconhecida pelo seu meio. O fato de você entrar pela porta com dignidade, o fato de você ter a liberdade, de você conseguir chegar em um ambiente onde você tem a sua clareza, você tem a sua mente intacta, e não como um ladrão que ele vem por cima da cerca, muda todas as coisas. E também pelo seu fim, aonde nós vemos que o pastor, ele não vai sabotar as suas ovelhas, ele não vai subtrair as suas ovelhas, ele não vai usar as suas ovelhas, mas pelo contrário, ele vai cuidar de cada uma das suas ovelhas. Com essa verdade em mente, meus irmãos, eu gostaria que nós já guardássemos algo em nossa mente, em nosso coração, até esse momento da noite. Primeira coisa que eu gostaria que nós guardássemos em nosso coração é que nem toda liderança religiosa, ela vem de Deus. Coloque isso na sua mente. Não é porque essa pessoa ela tem um título de pastor, não é porque essa pessoa ela tem um título de diácono, não é porque essa pessoa ela tem um título de presbítero, não é porque essa pessoa talvez é reconhecida como reverendo, como um padre, o que é que seja aquele título que essa pessoa ela recebe, não significa que essa pessoa ela vem da parte de Deus. Não é um título que define uma pessoa, mas é a autenticidade da parte de Deus comprovada nessa vida que faz dela uma peça de valor. Diante disso, eu gostaria também que nós fizéssemos uma grande distinção aqui nesse momento. Minha mãe sempre dizia assim: meu filho, nem todos os dedos da mão são iguais. Da mesma maneira, nem toda igreja também é igual. Não é porque o pastor Zezinho, fulano, ciclano, da igreja A, B e C, rouba, porque ele manipula, porque de alguma maneira ele vai destruir uma igreja, que todas as igrejas também são iguais. Não é porque alguém de alguma maneira tenta subtrair uma igreja, ela tenta acabar com aquela maneira do evangelho ser divulgado, que todas as outras igrejas também são iguais. Da mesma forma também, olhando para o outro lado, não quer dizer também que todas as pessoas que recebem um título de líder, realmente essa pessoa ela vem da parte de Deus. Então tenham isso em mente. Existem sim bons homens, boas mulheres que fazem uma obra excepcional para o evangelho do Senhor, mas existem também lobos vorazes, disfarçados no meio do campo evangélico, e isso sempre vai existir. Infelizmente, nós vamos ter que lidar com esse tipo de frustração. Segunda coisa que eu gostaria de ver com vocês é que Deus, Ele não legitima atalhos espirituais. Talvez você em algum momento fica tentando pensar, o que eu posso fazer para que de alguma maneira eu consiga alcançar a minha salvação? Qual caminho eu posso pegar? Por onde eu posso ir? Talvez eu possa entrar com recurso financeiro, talvez eu possa garantir um pedacinho no céu, talvez eu possa fazer boas ações e através disso eu vou garantir o meu espaço com Deus. E a gente fica naquela espécie de barganha, aonde um tempo inteiro nós estamos tentando negociar com o Senhor para que de alguma maneira nós conseguimos adquirir algo que vem da parte dEle. Assim como nós bem cantamos aqui, meus irmãos, não é assim que funciona. Não é dessa forma que o reino ele age. Não há uma barganha. Deus ele não permite esses atalhos espirituais. Deus ele não permite que as coisas aconteçam dessa maneira, mas é do jeito que Ele quer. E pensando nesse aspecto também, meu irmão, se Deus tem um chamado para a sua vida, que seja para você pregar em um púlpito como esse, ou que seja para você pregar para outras pessoas, não tente buscar atalhos na sua vida. Dedica. Aproveita, gasta um pouquinho de tempo com escritura, gasta um pouquinho de tempo com literatura, investe um pouquinho no reino do Senhor. Não é de uma forma sobrenatural que Deus ele vai ficar só te usando, porque não é só assim que as coisas acontecem. Nós temos que nos capacitar e nos preparar para garantir que a obra do Senhor ela seja eficaz. Por último, o rebanho ele precisa discernir quem entra pela porta e quem pula o muro. Meus irmãos, isso aqui é algo muito sério. Isso é algo crucial. Enquanto o rebanho ele continuar aceitando que qualquer pessoa que pula o muro, ele seja identificado como líder, ele seja identificado como uma pessoa em Cristo, ele seja identificado como realmente alguém que vai guiar e conduzir os outros à fé, nós estamos perdidos.
nós estamos indo à ruína. É responsabilidade da igreja. Ela tem que identificar, ela tem que saber olhar quem é que entra pela porta da frente com legitimidade, com a ação de Deus, e quem está tentando se aproveitar, pulando os muros, para se sabotar, para poder de alguma maneira manipular, distorcer e mudar todo o evangelho. Partindo para o nosso segundo ponto, aonde nós vamos ver o nosso segundo tópico, nós vamos ver do verso 3 até o verso 6. No nosso segundo tópico, nós vamos ver a relação viva entre o pastor e as suas ovelhas. Observem comigo. O porteiro, ele lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Meus irmãos, prestem bastante atenção. O pastor, ele chama pelo nome. Ele tem intimidade. Não é algo que simplesmente acontece sem um relacionamento. Não é algo que acontece de uma forma totalmente nada a ver. Não é simplesmente uma massa anônima que existe, não. Mas há um relacionamento, há uma intimidade entre o pastor e as suas ovelhas. Ele as conhece pelo nome, ele as chama pelo nome, e algo que me chama bastante atenção ainda, não é só o fato do pastor chamar cada uma pelo seu nome, mas também que as ovelhas, elas ouvem a sua voz. Ou seja, a voz do pastor, ela é reconhecível, a voz do pastor, ela é audível, é algo que você consegue discernir, é algo que você consegue fazer distinção, não é simplesmente qualquer palavra que entra ao seu ouvido, mas há um reconhecimento mútuo de todas as partes. Com isso nós aprendemos algo muito profundo e importante com Jesus Cristo aqui nesse momento. A segurança das ovelhas não estão nelas mesmas, mas está na clareza da voz do pastor. As ovelhas que ouvem com clareza aquilo que o pastor ele diz, aquilo que o Senhor tem falado, elas conseguem fazer todas as coisas que precisam ser feitas com discernimento. E eu gostaria de perguntar algo para vocês essa noite. Como é que está o ouvido de cada um de vocês? Vocês estão conseguindo ouvir as coisas com clareza? Vocês estão conseguindo ouvir a voz do Senhor? Ou será que vocês estão tendo dificuldades para identificar a voz do pastor? Como está o seu ouvido? Será que qualquer palavra que vem ao seu ouvido, qualquer palavra que é jogada contra você, tem sido identificado como a voz do Senhor? Ou seus ouvidos estão aguçados? Seus ouvidos estão afiados? Você tem dado somente ouvidos à voz do bom pastor? Como estão os seus ouvidos? Meus irmãos, a fé bíblica, ela não é apenas um montoado de doutrina correta, mas é um relacionamento vivo, um relacionamento aonde nós temos totalmente entregue a Cristo. Sabe por quê? Porque o cristão, ele aprende a discernir a voz do Cristo pela sua palavra. Não tem como nós ouvirmos a voz do Senhor e nós entendermos a voz do Senhor se nós não tivermos relacionamento com Ele. Não dá. Nós temos que dedicar, nós temos que tirar um tempo para poder ler a palavra do Senhor, entender aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, porque sem intimidade com Ele, não dá, não dá. Eu te garanto, faz o teste, fica pelo menos um mês, na verdade não fica, mas só leva na ideia do assunto aqui, senão o negócio fica ruim para mim depois. Mas não que eu queira que você faça o teste, mas suponhamos que aconteça, que você fique um mês sem conversar com sua esposa. Qual que é a chance de você conseguir fazer todas as coisas corretas? De você conseguir atingir todos os seus objetivos? De você conseguir cumprir com todas as suas metas dentro de casa? Eu te garanto que você vai errar demais. Você vai se frustrar demais. Você vai bater muito a cara porque precisa de relacionamento, intimidade, você precisa de ter comunhão, diálogo. Como é que você quer estar presente com Deus? Como é que você quer discernir as coisas
sendo que você não tem prazer em ouvir a voz do Senhor? É impossível, há uma incompatibilidade, não há como isso dar certo. A intimidade, meus irmãos, ela precede a obediência. Nós só vamos conseguir obedecer ao Senhor, nós só vamos conseguir viver uma vida alinhada ao Senhor, se primeiro nós tivemos num vínculo, numa intimidade muito maior com Cristo, porque aonde há uma verdadeira comunhão, há discernimento espiritual. Partindo então para o nosso terceiro tópico, que vai do verso 7 até o verso 10, eu queria ver com vocês então Jesus, ele sendo a porta, aquele acesso exclusivo à vida abundante. Olhe comigo do verso 7 ao 10, e nós já estamos quase caminhando para o encerramento. Por isso, ele a explicou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastos. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Jesus, nesse momento, ele vai usar uma imagem, ele vai pintar um quadro para que de alguma maneira as pessoas começam a ter uma outra perspectiva em relação a ele. Ele vai dizer: eu sou a porta. E nós sabemos muito bem que quando esse termo eu sou é apresentado na palavra do Senhor, é justamente para representar aquilo que Deus é, a forma como ele se apresenta, a forma como ele se identifica, aonde ele, sendo Deus, ele se apresentou ao homem. Então quando Jesus diz eu sou a porta, ele está fazendo mais uma vez uma declaração divina. Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o meio, eu sou o acesso, eu sou a fonte, eu sou a vida, eu sou o único que pode conduzir a salvação, e não há nenhum outro, somente Cristo. Ele está dizendo isso com clareza. Meus irmãos, Jesus, ele não é qualquer porta, ele é a porta de acesso. Não há outro além de Cristo, somente Ele, e isso denota uma exclusividade cristológica de uma forma tremenda. Somente Ele tem essa autoridade, não existe outro homem, não existe nada, não existe dinheiro, não existe poder, não existe homem nesse mundo que possa fazer o que Cristo faz. Somente Ele tem autoridade e poder para transformar um homem na sua situação de pecado e trazer ele à reconciliação com o Pai. Algo que me chama bastante atenção aqui é o contraste que Jesus ele vai apresentar quando ele vai dizer aqui no texto: olha, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas e o que Cristo faz? Qual é a relevância dele aqui então na história? Cristo, ele vem para dar vida. Vida em abundância, vida plena, e não uma vida superficial. Não algo que soa como vida, não algo que represente como vida, mas uma vida plena, uma vida abundante. Augusto Nicodemos, quando ele vai comentar sobre essa passagem, ele pode dizer que vida abundante não é nada ligado à prosperidade material, mas vida reconciliada com Deus. Quantas das vezes nós associamos de uma forma totalmente errada que estar bem sucedido financeiramente, conseguir alcançar bons objetivos nessa terra, é uma legitimidade de Deus, é uma afirmação de Deus, é um ponto verídico de Deus para falar como você está vivendo bem, como você está vivendo o correto. Mas isso não tem nada a ver. Pode ser que nós tenhamos todas as coisas dessa terra, mas nós estejamos vazios e incompletos da parte de Deus. Meus irmãos, diante disso, algo que eu gostaria que nós guardássemos no nosso coração é que não há acesso ao reino de Deus fora de Cristo. Não tem como, não há outro caminho, não há outra brecha, não há nada que nós possamos buscar, por mais bom que você seja, por mais dinheiro que você tenha, por mais o que é que você queira adicionar à sua lista de boa pessoa. Não há nada nesse mundo que nos leve aos céus, a não ser Cristo Jesus.
O evangelho não é um evangelho só de alta ajuda, onde você olha para ele, deixa eu ver o que está de ruim na minha vida, para que talvez eu possa melhorar. Não, mas o evangelho, ele é o acesso da reconciliação, ele é aquilo que nos apresenta a nossa falha, a nossa dependência de Cristo, porque se não for Cristo, não há como nós vivermos uma novidade de vida, não há como nós nos reconciliarmos com Deus. Se nós não entendermos que fora de Cristo Jesus não existe acesso ao Pai, infelizmente nós vamos continuar sendo enganados e nós vamos continuar se afundando cada vez mais. Segurança eterna só existe dentro do cuidado do pastor, e o pastor é Cristo Jesus. Não há outro. Não há outra opção e não há outro caminho. Partindo para o nosso último tópico, verso 11, então, nós vamos ver Jesus, ele sendo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor. O pastor, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Jesus, ele já começa dizendo muito claro: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Perceba como Jesus, ele vai conduzir o texto. Perceba como Jesus, ele vai levar, ele vai apresentar que o bom pastor é aquele que faz um sacrifício voluntário. Não é algo forçado, não é algo que de alguma maneira ele tenta manipular, mas é uma verdadeira obra substitutiva. Prestem atenção. Geralmente, como nós imaginamos, é que o pastor, ele pegaria a ovelha, colocaria ela como num lugar de sacrifício, para que de alguma maneira ele ficasse legal, ele ficasse impune da situação. Mas Jesus, ele não faz dessa maneira. Ele se sacrifica pelas suas ovelhas, ele se coloca no lugar dela, ele se compadece pelas suas ovelhas, ele morre no lugar das suas ovelhas. E através da sua morte, elas podem ter vida. Através da morte de Cristo Jesus, há acesso à reconciliação. Meus irmãos, o bom pastor, ele não arrisca a sua vida. Ele entrega a sua vida, uma entrega voluntária, uma entrega completa. Sabe por que isso acontece? Sabe por que Cristo, ele vai lá e faz a sua obra? Ele coloca-se no lugar do homem, porque o cristianismo não começa nas coisas que nós fazemos por Deus, mas nas coisas que Cristo fez por cada um de nós. O evangelho, meus irmãos, ele não é aquilo que nós fazemos por Deus, mas é aquilo que Cristo, ele fez em uma cruz. Enquanto nós não entendermos que a nossa segurança, ela está no sacrifício de Cristo e não em nossa capacidade, nós vamos continuar sendo frustrados. Por fim, partindo então para as nossas aplicações, eu prometo que vai ser algo muito sucinto, que o nosso tempo já foi, mas eu tenho algo muito breve e algo muito essencial para falar aos nossos corações. Primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês essa noite é que o discernimento espiritual, ele é algo extremamente necessário, ele é extremamente essencial. Como eu disse para vocês, nem toda voz que nós ouvimos é a voz do pastor. Cuidado para quem e para o que você tem dado os seus ouvidos, porque pode ser que você esteja confundindo a voz de Satanás com a voz do Senhor. Cuidado, cuidado. Cuidado para quem você tem emprestado os seus ouvidos. Cuidado para aquilo que tem de alguma maneira entrado na sua mente e talvez devorado tudo aquilo que o Senhor de alguma maneira tem implantado no seu coração. Segunda aplicação que eu queria ver com vocês é que a igreja, ela deve refletir o caráter do bom pastor. Meus irmãos, a igreja, ela deve ser como um espelho, aonde ela reflete o cuidado, a verdade e o sacrifício de Cristo. Se de alguma maneira nós estamos olhando para a nossa vida e nós não estamos conseguindo identificar isso em nós, vamos fazer uma autoexaminação, porque tem algo de errado. Precisa mudar, algo precisa se tratar, algo precisa fazer de alguma maneira diferente em nós, para que a gente consiga refletir essa qualidade e essa vertente de Cristo Jesus. Terceira aplicação que nós tiramos desse contexto aos nossos corações é que o relacionamento com Cristo, ele precede um ativismo religioso. Isso mesmo, nós não fomos chamados para ficarmos aqui parados.
Nós não fomos chamados para ficar aqui de braços cruzados. Nós não fomos chamados para viver uma tranquilidade, uma relatividade daquilo que pode ser chamado o Evangelho. Mas nós fomos convocados para sermos ativos, vivos e úteis na obra do Senhor. Nós sempre dizemos, não existe aposentadoria para o cristão. Você pode até aposentar do seu serviço como um bom CLT, mas da obra do Senhor não há como parar. Nós não podemos parar. Deus, Ele quer te usar, Ele quer trabalhar através da sua vida, mas em algum momento talvez você se questiona, mas eu não sei o que eu posso fazer. A obra de Deus, ela não se resume em só serviços físicos. Há várias áreas que nós podemos ser atuantes e eficazes na obra do Senhor. E ela também não se resume a esses 4 cantos dessa parede. Há algo maior que também pode ser feito e Deus, Ele pode te usar. Sinta-se privilegiado de poder ser usado pelo Senhor e não olhe para isso como um peso, uma sobrecarga aonde nós vamos fazer a obra de Cristo Jesus. 4º e penúltimo ponto, liderança bíblica. Líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, eles protegem o seu rebanho e eles não se servem dele. Tenham isso na mente de vocês. Líderes bíblicos, eles não usam as suas ovelhas, mas pelo contrário, ele as protege, orienta e as conduz para o caminho de Deus. Se em algum momento na sua vida, talvez você foi usado pela sua liderança, você foi manipulado pela sua liderança, ou você passou por uma situação aonde te gerou um travamento, talvez um empecilho tão grande de você estar num lugar como esse hoje. Não deixe que isso frustre a sua vida, mas olhe, veja como Deus ele trabalha em formas diferentes, aonde Ele usa pessoas sérias para fazer o Evangelho, Ele usa pessoas direitas para poder fazer toda a sua obra, e não deixe que isso venha reprimir ou te afastar dos caminhos do Senhor. E se de alguma maneira você ainda vive sobre essa repreensão, você vive ainda talvez debaixo de alguma manipulação de líderes como esses, fuja. Procure uma igreja realmente bíblica, uma igreja verdadeira. Eu não estou dizendo para você que você tenha que vir aqui para a casa de oração, ou talvez você que esteja assistindo, não que seja isso. Óbvio que nós queremos todo mundo aqui, mas se oriente, olhe, perceba, veja se realmente eles têm as credenciais necessárias para estar assumindo uma postura a qual eles estão assumindo, para ver se realmente são homens e mulheres que merecem e estão verdadeiramente fazendo a obra do Senhor de uma forma muito séria e autêntica. Por fim, esse texto aqui, por mais simples que ele seja, ele vai nos confrontar com uma pergunta também muito simples, mas uma pergunta muito decisiva. Esse texto ele vai nos perguntar o seguinte: a quem que você tem dado ouvidos? Qual tem sido a voz maior que tem ressoado sobre os seus ouvidos? Muitos seguem vozes que prometem vida, mas como nós muito bem sabemos, no final de cada uma delas, o que nós encontramos é morte e não vida. Muitos confiam em sistemas, líderes, ou talvez até mesmo na meritocracia, no seu autossuficiente, você ser uma pessoa que consegue fazer todas as coisas. Mas quando nós olhamos para Cristo, Cristo ele não oferece simplesmente um caminho, Ele é a porta de entrada para os céus. Cristo, Ele não aponta simplesmente para uma vida, mas Ele dá a sua própria vida para que nós tenhamos acesso ao Pai. O bom pastor, ele te chama hoje. Ele chama você pelo nome, Ele chama você para fora do perigo, Ele chama você para dentro de uma vida verdadeira. O que é que tem impedido você de acessar esse privilégio? O que é que tem impedido você de viver uma vida em novidade com Deus? O que é que tem impedido você de estar repousado debaixo da graça e dos cuidados do pastor? Meus irmãos, a salvação não é simplesmente seguir um monte de regras, viver uma vida de religiosidade, mas é você ouvir a voz do pastor e seguir cada passo, cada orientação a qual ele tem passado. A pergunta final que eu não quero que fique para nós aqui essa noite é:
Você frequenta alguma religião? Não. Não é essa pergunta que eu quero fazer para cada um de vocês aqui essa noite. Mas a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é: você pertence ao pastor? Você pertence a Cristo Jesus? Ele é o Senhor, Ele é a exclusividade da sua vida, Ele é aquele a qual você está repousado sobre Ele, Ele é aquele a qual você enche o peito e fala: Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, a Ele eu entreguei minha vida. Quem é? Cristo, Ele ainda te chama, Cristo, Ele ainda chama as suas ovelhas, e quem ouve a sua voz, vive e vive eternamente. Talvez em algum momento dessa mensagem você ficou tocado por algo, ou talvez em algum momento você ficou com dúvida sobre algum assunto. Eu não gostaria que você fosse embora sem antes nós tirarmos cada uma dessa dúvida sua, ou até mesmo você em algum momento ficou se questionando sobre talvez até mesmo a sua salvação. Não vá embora. Nós queremos orar com você, nós queremos falar com você, e nós queremos ter um momento onde tudo pode se tornar claro, e você pode sair daqui com a certeza da sua salvação e tendo o bom pastor como o Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus esteja nos abençoando. Amém.